Olá, como vai você? Tudo bem? Você que nos acompanha aqui na programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, finalmente o mês de janeiro terminando, um novo mês vai começar e com muita alegria. Vamos juntos, o Estúdio Alesp já está no ar. Oito horas mais 35 minutos, a gente muda de assunto para te contar que engenheiros de uma base tecnológica paulista desenvolveram uma versão mais moderna e de baixo custo de um equipamento responsável por isolar e desativar trechos de redes de energia quando há problemas, como por exemplo, queda de árvores, permitindo a continuidade de fornecimento de eletricidade nas áreas afetadas pela chuva. Ótima notícia, não é? Pois é, para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje no Estúdio Alesp o Luiz Eduardo de Antônio, ele é diretor comercial da HAT-BR. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos os ouvintes aí da Alesp. Quando a gente traz essa notícia para o cidadão e para as cidadãs paulistas, acho que é importante, ainda mais nesse momento, em que chove bastante nos municípios paulistas, esse tempo de chuva forte. A queda de árvores, existe essa queda de árvores e a energia interrompida, então vocês trazem uma solução. Isso. E aparentemente muito boa. Muito boa, inovadora. O equipamento ele foi desenvolvido ao longo de 5 anos, com o apoio da FAPESP, com o apoio da EDP, do Grupo EDP e do programa de P&D ANEEL. O religador, basicamente, é um equipamento que ele é instalado na rede de média tensão, justamente onde ocorrem os problemas de toque de árvores ou até animais que encostam na rede elétrica. Para quem não sabe, a rede elétrica tem cabos nus, eles não têm proteção. Então, quando um galho de árvore encosta no cabo, ocorre um curto-circuito. Normalmente um fusível atua, a rede é desligada e a concessionária tem que deslocar uma equipe, geralmente 3 pessoas, caminhão, durante uma tempestade, muito trânsito, demora para chegar no local. E aí a população fica sem energia. Basicamente, o religador ele detecta esse evento, que a gente chama um evento de curto-circuito. Ele atua, desliga o circuito automaticamente, tem uma inteligência embarcada nesse equipamento, ele analisa o tipo de falha e decide por conta própria religar o circuito. Então, estatisticamente, 70% a 80% das falhas que ocorrem na rede elétrica de média tensão são causadas por esses eventos temporários, que não são falhas reais, são realmente toque de árvores ou animais que encostam na rede elétrica. E o religador consegue resolver aí de 70% a 80% desses problemas. Olha, a gente está enxergando aí, nas imagens, é exatamente isso que você está nos explicando. Exato. Você vê, até nessa instalação, a gente tem uma árvore muito próxima, Então, o religador ele consegue também detectar pequenos eventos de curto-circuito, que um fusível não queimaria, O fusível leva um tempo para queimar e interromper o circuito. O religador ele consegue começar a correr pequenos toques de árvore na rede elétrica. A concessionária consegue, ele tem uma comunicação embarcada, uma comunicação de internet das coisas, a IoT. A concessionária consegue receber essa informação antes que ocorra de fato uma falha, para justamente indicar a necessidade de poda de árvore, por exemplo. A gente está no estado de São Paulo, existem 645 municípios em São Paulo, especificamente aqui na região metropolitana, na capital paulista, região metropolitana de São Paulo, quem é responsável pelo fornecimento de energia é a Enel, que inclusive é uma empresa que esteve muito aqui no Parlamento Paulista durante o ano passado, durante a CPI, que investigou uma série de trabalhos. Agora, a Enel, propriamente, ela tem aqui na base de dados dela, a Enel tem aproximadamente mais de 10 mil religadores na região metropolitana de São Paulo. Vocês trariam uma novidade à Enel, e não somente a Enel, mas as outras distribuidoras de energia espalhadas pelo estado de São Paulo? Como que ficaria isso? A Enel tem uma rede bem automatizada, uma das redes mais automatizadas que a gente tem no Brasil. Mas a região onde ela está é uma região urbana, com muita árvore, muita vegetação, então realmente é um desafio para a Enel conseguir resolver esses problemas e melhorar a qualidade de energia para o consumidor. A implementação de religadores é uma das medidas
básicas, né, para resolver esse tipo de... para poder melhorar a percepção da qualidade de energia do consumidor. E a Enel tem investido bastante nisso ao longo de anos, né? Existem vários tipos de religadores no mercado, né? E o religador que a Hart desenvolveu, ele tem alguns diferenciais. Um deles é o custo, né? O principal, né? Então, quanto mais barato, obviamente, melhor para a concessionária, melhor para o consumidor final, redução de tarifa no final da ponta, né? Esse é o objetivo. Então, um religador tradicional, ele trabalha com baterias, né? E isso é um problema na manutenção, né? A concessionária tem que manter equipes fazendo manutenção constantes nesses religadores. E se porventura essa manutenção não ocorrer, obviamente o religador pode falhar na atuação. O religador que a gente desenvolveu, ele não utiliza baterias, então ele não prevê esse tipo de manutenção. Então a gente tem redução de deslocamentos de equipe, rapidez na atuação do equipamento. Ele utiliza um banco de supercapacitores, né, que é um dispositivo eletrônico, basicamente, que armazena energia, faz o mesmo papel de uma bateria, mas ele não necessita de manutenção. E o religador também, o Rocket 3F, é o nome do produto, ele tem painéis solares na parte superior do equipamento, justamente para aumentar a autonomia desse banco de supercapacitores, desse banco de energia, quando ocorre um tipo de falha. Quando o religador atua, ele desliga a rede por alguns minutos, mas se for uma falha real, se tiver realmente uma árvore em cima do cabo elétrico, o religador vai decidir não religar mais essa rede e vai permanecer aberta. Mas o religador precisa ter energia armazenada ali para horas depois poder receber um comando remoto da concessionária, fazer esse religamento e restabelecer a rede elétrica após a manutenção da rede. Ô Luiz, como é que vocês chegaram nessa realidade? Houve uma pesquisa profunda? Bastante. A gente está chegando a 6 anos, né, de projeto. Os engenheiros da Hart trabalham com automação e proteção de rede elétrica há mais de 10 anos no mínimo. Eu trabalho há 20 anos nessa área. Então a gente conhece bastante o mercado, conhece as limitações de alguns produtos, as características de cada fabricante. E olhando o mercado, olhando esses produtos, a gente teve a ideia, desenhamos um projeto inicial. Esse produto já tem uma patente americana, tem um pedido de patente nacional e uma patente concedida nos Estados Unidos com a aplicação desses conceitos. Então, basicamente, quando esse processo de automação da rede de distribuição iniciou, talvez passou uns 10 anos, talvez, desse processo de automação, 10, 12 anos, teve a primeira onda desse processo de automação, onde as concessionárias colocaram religadores nos circuitos principais, nos circuitos mais importantes, né? Mas a gente tem milhares de circuitos laterais. E aí o custo de um religador tradicional, ele acaba não sendo viável para esse tipo de aplicação. E olhando esse mercado, esse nicho de mercado, a gente decidiu apresentar um projeto para a ANEEL, para a EDP na época, e para a própria FAPESP, para desenvolver esse equipamento de baixo custo, justamente para viabilizar a aplicação de religadores nesses circuitos que não são mais os principais. A gente chama de segunda onda do processo de automação da rede de distribuição. E onde está efetivamente sendo aplicado? Atualmente, esse religador ele está sendo instalado na rede da EDP, que foi uma das empresas que investiu nesse projeto. Então, eles estão fazendo os testes de campo, a gente tem testes laboratórios ocorrendo. Aliás, essa semana a gente finalizou um teste no IEE, aqui na USP, em São Paulo, que é um teste de isolação, para verificar toda a parte de isolação do equipamento. Para ter uma ideia, o equipamento é aplicado numa rede de 13.800 volts, os ensaios são feitos em 110.000 volts. Então, justamente para verificar a robustez do equipamento, o equipamento foi aprovado em todos os ensaios. A seco e sob chuva, né? Sob chuva são outras condições. O equipamento tem que trabalhar também normalmente sob chuva, né? Então, a gente finaliza os ensaios em maio. Tem uma parte dos ensaios que vão ser feitos na Itália, no CESI, que é um laboratório de potência, né? Então, são feitos ensaios de suportabilidade de curto-circuito, né? O equipamento tem que suportar curto-circuito de 12.000 amperes, 12.500 amperes, por alguns segundos. E aí no CESI, esse laboratório tem potência, tem capacidade para fazer esse tipo de ensaio, para justamente a gente poder entregar o produto para as concessionárias, né, com toda a certificação, não só para o mercado nacional, para o mercado externo também. Você estava falando sobre a pesquisa propriamente brasileira, com apoio de outros países também, por exemplo, Itália, é isso? A Itália é um laboratório, o CESI. Existem poucos laboratórios no mundo que podem fazer esse tipo de ensaio.
O ČEZ é o principal deles. O ČEZ ele adquiriu o QEMA, que é um outro laboratório enorme também. Ele tem uma infraestrutura muito grande, né, para poder fazer esse tipo de ensaios. Então, por exemplo, para aplicar um curto-circuito no equipamento, é um curto-circuito real, né, real, com uma potência muito alta. Então, ele tem toda uma infraestrutura, tem geradores separados da rede elétrica para poder aplicar um curto-circuito e todas as partes de segurança também, porque se o equipamento falhar, ele pode explodir, né, numa potência dessa, né? Então, tem todo um ambiente para fazer esse tipo de ensaio. Existe algo parecido em outros países? De repente, países em que enfrentam nevascas, algo do tipo, né? Sim, mas os conceitos são diferentes, né? Por exemplo, quando o equipamento trabalha a baixíssima temperatura, por exemplo, tem outras normas, outros quesitos, né, que o religador tem que suportar. Por exemplo, é justamente sob gelo, né? Sob gelo é diferente sob chuva, né? A questão de isolação externa do equipamento muda. Também a parte eletrônica toda tem que suportar a baixa temperatura, né? O nosso equipamento é também uma questão de inovação. Ele trabalha com uma ampola a vácuo. Essa ampola é responsável por interromper o circuito de média tensão. E toda a isolação dele é a seco. Existem religadores no mercado que trabalham com isolação a óleo e isolação a gás. Aí esse tipo de gás e óleo tem que suportar, por exemplo, esse tipo de clima, né? Mais quente ou muito mais frio, né? Então são testes diferentes para cada tipo de equipamento. Eu fui até no extremo justamente para tentar entender, né? Como o brasileiro tem um costume muito assim, funciona lá fora, vai funcionar aqui dentro também, né? Mas acho que vale a pena ressaltar a importância dessa pesquisa aqui no estado de São Paulo, a FAPESP junto, trazendo uma novidade, né? Um incentivo ao estado de São Paulo. E aí a gente vivendo a realidade aqui na capital paulista, na grande São Paulo, a gente vai observando como é que tem funcionado esse tipo de situação. Se a gente trouxer em números, né? Eu não tenho os números exatos agora, a gente enfrentou uma forte chuva aqui, muito recente, né? Recentemente na capital paulista, na grande São Paulo. Isso poderia ter ajudado muito, né? Muito. Interrompido de energia que não causaria, né? Recentemente, a Enel, representantes da Enel fizeram até declarações justamente sobre a aplicação de religadores na rede, né? A aplicação massiva de religadores na rede reduz drasticamente o tempo de falta de energia e também a frequência com que a falta de energia ocorre na rede elétrica. E toda essa melhoria ela é feita na média tensão, né? Para quem não conhece, a gente é alimentado pela baixa tensão, né? As residências, né, são alimentadas pela baixa tensão, 220 volts, por exemplo. Mas os religadores são instalados na rede de média tensão, né? Que é a rede, para quem olha na rua, são os cabos que passam lá em cima nos postes, né? Que são esses cabos nus, né? Sem proteção. Existem cabos protegidos também, é um outro tipo de melhoria que as concessionárias também fazem em regiões arborizadas, né? Colocam cabos protegidos, mas não são cabos 100% isolados. Então, são estratégias que cada concessionária adota, dependendo do tipo de circuito, mas basicamente versa sobre a aplicação de religadores e alteração do cabeamento elétrico para cabos protegidos. Os cabos protegidos, eles também melhoram, né? Eles suportam pequenos toques de árvore, mas a instalação, obviamente, é mais complexa, eventualmente é necessário trocar a infraestrutura do poste. Aí, falando sobre a infraestrutura também, uma outra grande vantagem desse nosso equipamento é o peso. Religadores tradicionais, até porque utilizam baterias e outros conceitos, aço, por exemplo, muita aplicação de aço na construção, são religadores que pesam de 200 a 300 quilos. O nosso religador ele é polimérico, todo polimérico. Foi uma parte pesada da parte de estudo também, porque essa é uma mudança de paradigma mesmo, né, na concepção de religador. Então ele não tem aço. Isso também, obviamente, ajuda na questão de corrosão, né, quando religadores são aplicados perto da rede litorânea, da região litorânea, por exemplo, mas o peso caiu drasticamente, né? O nosso religador completo, com todos os acessórios, pesa 50 quilos. E por que isso é importante? Porque ele pode ser aplicado sem a necessidade de se trocar o poste. Então reduz o custo e para a concessionária, né, não é só o custo do equipamento que é mais baixo, mas todo o custo de instalação e implementação. Luiz, a gente está falando de uma realidade aqui na capital paulista, Grande São Paulo, DN, mas como eu já mencionei, existem outras empresas, não é, que distribuem energias. A energia para outras cidades, não, 645 municípios. Existe a possibilidade também de abertura
existe essa abertura no mercado, nos grandes municípios? Aliás, a gente está falando com todo o estado de São Paulo. Claro, aqui, né? claro. Não só no estado de São Paulo, mas Brasil e exterior, né? A gente está ensaiando esse equipamento. Existe uma norma mundial, uma norma chamada IEC 3760, que trata sobre todos os detalhes, todos os testes, enfim, todas as características que um equipamento desse tem que ter para ser instalado numa rede elétrica. E essa é uma norma mundial, né? Então, ele pode ser aplicado, vai ser aplicado não só aqui em São Paulo, na EDP, na Enel, Neo Energia, mas também em outros estados e fora do país também. A Hart, a gente tem outros produtos, obviamente, inclusive um outro religador. A ideia desse religador trifásico, ele nasceu junto com a ideia de um religador monofásico. Esse religador monofásico já existe, já está no mercado já há 3 anos. Ele é aplicado 80% do mercado mais na área rural, mas ele também é aplicado na região urbana. Então, muitos dos conceitos que hoje a gente tem nesse religador trifásico, eles já são validados nesse produto, nesse equipamento que já está no mercado, que é o religador monofásico, também desenvolvido por nós. Então, a expectativa, né, de um diálogo, de uma conversa muito em breve, para que, de fato, né, o cidadão não sofra problemas, né, de queda de energia. A gente vê tanto isso, né? Então, há esperança para que, de fato, esse momento seja realidade no estado. Não, está acontecendo. As concessionárias têm investido bastante. Tem uma questão bem técnica, vou tentar falar resumidamente, mas o resultado financeiro de uma concessionária de distribuição está muito mais ligado à eficiência, né? Porque o preço da energia ele é controlado por agências do governo, né? A concessionária não pode simplesmente colocar o preço que ela quiser na energia para o consumidor final. Então, o resultado financeiro da companhia, da concessionária, vem da eficiência, da redução de custos. Então, a gente apresentando um equipamento de mais baixo custo perante o que já existe no mercado, de mais fácil instalação, de menor custo de manutenção, obviamente a ideia é ter uma implementação massiva desse equipamento e aí na ponta, no final da linha, é a melhoria da qualidade de energia para o consumidor. Mas em paralelo, é importante dizer, né, são 6 anos de pesquisa, 6 anos de geração de conhecimento, muito estudo na parte eletrônica, software, bastante também na parte mecânica, esses conceitos de utilização de polímeros, parcerias com empresas. Então, muita geração de emprego direto e indireto. A nossa fábrica é localizada em Atibaia, a gente já produz o religador monofásico, agora a gente está numa fase de expansão para justamente produzir a versão trifásica desse equipamento, que é maior, precisa de mais espaço, né? Então, a gente está nessa fase de expansão também. Então, geração de emprego, né? Geração de conhecimento e melhoria da qualidade de energia para o consumidor. Sensacional. Fica aí também, não é? Então, uma dica para que os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo possam, de fato, acompanhar também todo esse processo. Exato. Se vem mexer no bolso do Estado, não é? No bolso do cidadão, da cidadã, sem dúvida, faz a diferença e é muito bom. Eu quero muito te agradecer, viu, Luiz Eduardo, então esteve conosco aqui durante esse bate-papo. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e que de fato seja uma realidade em todo o estado. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, pela oportunidade, obrigado aos ouvintes aí da Rede Alesp, foi um prazer estar aqui.